Prezados bebês, prezadas mães, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, missa da Ceia do Senhor, as leituras são sobre a festa da Páscoa. Mas o que quer dizer Páscoa? Páscoa quer dizer passagem. O livro do Êxodo conta como foi que o Senhor passou na terra do Egito para libertar os hebreus das mãos do faraó. Como foi que isso aconteceu? O Senhor disse a Moisés e a seu irmão Arão lá no Egito: este mês será para vós o começo dos meses. O nosso ano começa no mês de janeiro. Mas o ano hebraico era diferente. Os meses tinham 28 dias, porque eles seguiam as fases da lua. E a primeira fase da lua é nova. O primeiro mês chamava-se Nissan. Então, no primeiro dia do mês de Nissan, a lua era nova. 7 dias depois, a lua estava em qual fase? Depois de nova, o que vem? Depois de nova e antes de cheia, o que vem? A crescente. No dia 7, ela estava crescente. E no dia 14, ela ia ficar cheia. Mas o Senhor mandou que no dia 10, portanto, estava entre crescente e cheia, cada família tomasse um cordeiro. Um cordeiro é um filhote de carneiro. Um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Poderia ser também um cabrito, mas esse cordeiro tinha que ser sem defeito, macho e de 1 ano. E toda a comunidade deveria aguardá-lo do dia 10 até o dia 14. Dia 14 seria a lua cheia. Quando chegasse o dia 14, toda a comunidade de Israel deveria imolar o cordeiro à tarde, ao pôr do sol. E o sangue do cordeiro, onde ele seria colocado? Ele seria colocado na porta da casa. O sangue do cordeiro, ele serviria para marcar as portas dos hebreus. Mas para quê? É porque naquela noite o Senhor iria passar na terra do Egito para dar o último castigo. O Senhor já tinha feito muitos castigos. Já havia feito a água do rio Nilo se tornar sangue. Já havia enviado pragas de gafanhotos, de rãs. Já havia enviado escuridão. Mas o faraó não queria deixar os hebreus saírem de lá. Então a última praga foi essa. Desta vez o Senhor iria mandar um anjo para matar em cada casa dos egípcios o filho mais velho, o primogênito. Mas as casas que tivessem marcadas com aquele sangue, o sangue do cordeiro, seriam poupadas. Aqui está escrito: o sangue servirá de sinal na casa onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante. E não vos atingirá praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Então, este sangue servia de salvação. O sangue colocado na porta da casa. Mas era um sangue de um animal irracional. Era um sangue de um cordeiro. Mas esse cordeiro tinha que ser sem defeito. E o que a pessoa fazia com esse cordeiro, além de matá-lo? Comia. Comia como? Comia de pé, com a cintura amarrada, ou seja, com os rins cingidos, com o bastão na mão e às pressas. Por que a gente amarra uma corda na cintura? Para levantar um pouco a túnica. E assim a gente consegue andar com mais facilidade. Então, quando você está com os rins cingidos, quer dizer, você está pronto para a viagem. Se você está com bastão na mão, você está de prontidão. E se você está comendo às pressas, é porque você sabe que a qualquer momento você vai ter que sair de viagem. Por quê? Porque o Senhor vai passar. É a Páscoa do Senhor. Este dia em que o Senhor virá
para ferir os primogênitos do Egito, poupando os primogênitos dos hebreus, será uma festa perpétua, diz o Senhor para Moisés. Vós devereis celebrar por todas as gerações, para sempre. Esta festa é perpétua? A gente ainda celebra? A Páscoa celebra. Só que a gente celebra com outro cordeiro. Não é mais um animal que é filho de uma ovelhinha. Não. A gente celebra a Páscoa agora com outro cordeiro, que é Jesus. Jesus é chamado Cordeiro de Deus. Por quê? Porque ele tira o pecado do mundo. Ele, quando morreu na cruz por nós, derramou sangue. Se o sangue daquele animal irracional nas portas salvava os hebreus da morte, agora, com maior razão, o sangue de Jesus derramado na cruz nos salva do pecado. Se aquele cordeiro tinha que ser sem defeitos, Jesus também era sem defeitos, porque ele era Deus feito homem. E se aquele cordeiro foi morto ao entardecer, Jesus também morreu na cruz à tarde, porque ele foi morto para substituir os cordeiros que os judeus imolavam. Por isso, dona Karine, quando São João Batista olhou para Jesus, ele apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. A segunda leitura, ela é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Coríntios eram aqueles que moravam numa cidade grande chamada Corinto. E o que São Paulo diz para os coríntios? Ele recorda a eles como foi que ele aprendeu dos outros apóstolos o que aconteceu na última ceia. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, Jesus foi entregue na quinta-feira santa, né? À noite. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Lembra que os judeus, quando estavam comendo o cordeiro pascal, eles também tinham que comer pães sem fermento, pães ázimos. E ainda hoje, dona Karina, quando a gente vai usar o pão para consagrar, a gente usa um pão sem fermento. Se você coloca fermento no pão, ele cresce. Esse aqui não cresce. Só tem farinha e água. Então esse é o tipo de pão que os hebreus comeram naquela noite. Pães ázimos, quer dizer pães sem fermento. Ainda hoje é esse tipo de pão que a igreja usa quando vai celebrar a Eucaristia. Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Naquele momento, dona Karine, o pão deixou de ser pão para ser o corpo de Cristo. Aquilo foi um milagre que aconteceu na última ceia e que acontece em cada missa onde um padre celebra. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, o corpo de Jesus está lá no altar, dado, entregue, oferecido. É o corpo mesmo que no dia seguinte, na sexta-feira, iria morrer na cruz derramando sangue. É o mesmo corpo que estava na véspera, lá na ceia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Então ele mandou que a gente fizesse o que ele fez na última ceia, que a gente também celebrasse a missa sobre os altares. A primeira missa foi ele que celebrou, foi na quinta-feira santa. As outras missas somos nós, padres, que celebramos. Por quê? Porque ele mandou fazer isto em minha memória. Do mesmo modo, ao fim da ceia, prossegue São Paulo. Tomou também o cálice. O que é o cálice? Cálice é este recipiente aqui onde se coloca vinho. Tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Naquele momento, dona Karine, o vinho se tornou o sangue de Cristo. Houve um milagre. Você continuava a ver o vinho,
mas não era mais vinho, era o sangue do Senhor. E aquele sangue é o mesmo que seria derramado no dia seguinte lá na cruz. É o mesmo sangue que iria nos libertar não do faraó, mas do pecado. E este sangue é o sangue com que Jesus fez entre nós e Deus Pai uma aliança, um acordo. Mas é uma aliança nova, porque lá no Antigo Testamento, por meio de Moisés, Deus fez uma aliança antiga com sangue de animais. Agora, Jesus faz uma aliança nova com o seu próprio sangue. Todas as vezes que beberdes deste cálice, fazei isto em minha memória. Por isso, quando a gente celebra a missa, a gente pega o pão, a gente pega o vinho, o padre consagra o pão e o vinho, e o padre distribui para o povo, depois de que ele próprio comunga. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, prossegue São Paulo, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, quando depois da consagração, quando todo mundo está de joelhos, quietinho, naquele momento, o padre diz assim: eis o mistério da fé. O que o povo responde? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, até que ele venha de novo, como nós esperamos. Nós agora comemos e bebemos do cálice e do pão consagrados para anunciar a morte do Senhor, que morreu por nós. Já percebeu que coisa tão bonita? Aqui na missa, a gente não tem só uma recordação. Vamos fazer de conta que Jesus está aqui? Não! Quando a gente está presente na missa, Jesus fica presente aqui no altar, escondido debaixo da aparência do pão e do vinho, mas é Jesus inteiro. É Jesus como Deus e como homem. É o mesmo Jesus que morreu na cruz por nós, que está aqui sobre o altar. Agora, vamos ler no Evangelho de São João o que foi que aconteceu um pouco antes de Jesus consagrar o pão e o vinho. Naquela mesma ceia, na última ceia, diz o evangelista que Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. E ele, que amou os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é amar até o fim? Ninguém, Dona Karine, tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Jesus amou-nos até o fim porque ele deu a sua vida por nós. Estavam tomando a ceia. Ceia é um jantar. Aqui a gente não fala a palavra ceia. É uma refeição que se faz à noite. Mas um discípulo de Jesus que se tornou mal, que era Judas Iscariotes, já estava com a intenção, Dona Karine, de vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele ia ganhar dinheiro se entregasse Jesus para aqueles que queriam matá-lo. E o que foi que Jesus fez? Levantou-se da mesa, ele tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou na cintura, depois ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E lavou até os pés de Judas. Ele sabia que Judas ia traí-lo, mas mesmo assim ele lavou os pés dele. Mas, quando chegou a vez de Pedro, Pedro era aquele mais impetuoso. Pedro ficou espantado. Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Porque lavar os pés dos outros era trabalho de escravo. Jesus não é escravo, ele é mestre e senhor. Como é que ele vai lavar os meus pés? Aí, Jesus falou para Pedro: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Se eu não te lavar, Pedro, tu não vais para o céu onde eu vou. Aí Pedro ficou com tanto medo que disse: Senhor, se é assim, lava não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas Jesus falou: não precisa. Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque já está limpo. E vocês todos estão limpos, mas não todos. Quem é que não estava limpo? Judas. Ele sabia desde o início quem é que iria entregá-lo.
Por isso ele falou, nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés dos 12, inclusive do traidor, então ele voltou a se sentar e perguntou, compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou mestre e sou senhor. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Eu dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Se nós amamos o nosso próximo, não podemos nos afastar dele porque ele está sujo. Temos que ir até ele para lavar. E a gente lava se abaixando, inclinando, fazendo um gesto de humildade. A gente não lava com orgulho, a gente não lava humilhando a pessoa, a gente lava servindo. Então Jesus disse que todos nós devemos ser servos uns dos outros, porque ele, que é mestre e senhor, se fez servo. Ele não veio neste mundo para ser servido, mas para servir e dar a vida pela nossa salvação, pelo nosso resgate. Por isso, a festa que hoje nós celebramos, a festa da Eucaristia, que é a passagem de Jesus deste mundo para o Pai, só pode ser entendida se nós amarmos uns aos outros até o fim. Se um dia você for se casar, você não vai dizer para o seu noivo, eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, durante 3 meses. Não. Eu te prometo ser fiel enquanto você for um bom marido. Não. Eu te prometo ser fiel todos os dias de minha vida. Se você for se casar, você vai ter que amar até o fim, porque foi assim que Jesus nos amou. E ele mandou que a gente se humilhasse uns diante dos outros, porque onde um não quer, 2 não brigam. 2 só brigam porque estão de acordo em brigar. Se um só não quisesse, não haveria briga. Então Jesus manda que nós sejamos servos, que nós sejamos humildes, que nós queiramos limpar, lavar os pés uns dos outros, porque ele próprio nos lavou primeiro. Ele lavou os pés dos discípulos, mas lá na cruz, quando o soldado perfurou o coração dele e saiu sangue e água, aquela água e aquele sangue serviu para nos lavar do pecado. Portanto, ele nos deu o exemplo e ele pode exigir isso de nós. É assim, amando o próximo como a nós mesmos, amando o próximo como Jesus nos amou, amando o próximo até o fim, que ele quer que nós celebremos esta Eucaristia. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.